Hoje eu quero falar sobre um tipo de solidão que é pouco comentado, a solidão da maternidade. Depois que você se torna mãe, é incrível perceber como boa parte dos seus amigos, eles desaparecem. E você começa a orbitar em torno da sua nova família que você criou e talvez a família que você nasceu. Só que, no meu caso, como uma pessoa que está em processo de imigração, tendo boa parte da família de onde eu nasci vivendo no Brasil, eu, de fato, contei com muito menos suporte e presença dessas pessoas na minha vida. Primeiro que é muito difícil você manter um relacionamento onde você vive em um outro país, em um outro fuso horário. Isso por si só já traz muitas dificuldades. A segunda coisa é que ou você se dedica muito para que vocês estejam próximos, mesmo distantes, ou isso tudo vai cair no esquecimento. Na minha realidade, eu posso dizer que, infelizmente, foi muito difícil manter os vínculos de amizade e os vínculos parentais que eu tinha no Brasil, a partir do momento em que o tempo foi passando e algumas coisas no meu núcleo familiar de base foram acontecendo, como, por exemplo, a partida da minha mãe, a partida do meu irmão. E quando a gente mora em um outro país e não tem a condição de estar sempre viajando para o nosso país de origem, bem, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis mesmo de administrar. E o que vai sobrando são as lembranças e a solidão. Hoje eu quero falar sobre essa solidão, que não é uma solidão sobre falta de pessoas, mas é uma solidão que fala também sobre a nossa falta de pertencimento. Quando eu cheguei aqui na Alemanha, eu ouvi uma frase de uma pessoa que ela falava assim: "Ah, eu vivo aqui na Alemanha, mas eu não tenho amigos, quase eu não tenho amigos". E é muito comum notar que muitas pessoas acabam andando sozinhas, fazem coisas muito solitárias, porque elas não possuem um vínculo de amizade muito próximo. Inicialmente, eu achava que isso tinha a ver com um olhar, uma vertente mais da cultura, de como a cultura alemã é uma cultura mais fechada, mais reservada. Então, eu não achava que fosse só por conta da dificuldade que as pessoas tinham de conseguir construir uma amizade. E com o tempo eu fui percebendo que, na verdade, eu achava muito estranho a pessoa dizer que não tinha muitos amigos ou não tinham alguns amigos assim, amigos próximos, sabe? Conhecer gente, a gente conhece muita gente, mas de amizade, que eu falo assim, de vir na tua casa, tomar um café, um chá, de vocês ficarem conversando sobre bobagem, de sentar no chão, de dar risada à toa, esse tipo de amizade aqui é muito raro de se encontrar e de se fazer, e principalmente se você estiver na minha situação, que é uma situação de imigração. Eu ficava surpresa quando as pessoas falavam para mim dessa dificuldade de fazer amigos, e às vezes eu achava assim um certo tipo de incompetência. Eu confesso para você que eu atribuía isso a uma falta de incompetência emocional, falta de algumas habilidades sociais, de conseguir transmutar essa parede aqui da cultura que mostra que as pessoas são mais reservadas, beirando a frieza mesmo, mas de fato, fazer amizade aqui na Alemanha não é uma coisa muito simples. É, é bom perceber que as pessoas que possuem amigos aqui, geralmente essas amizades já crescem com a pessoa, né? Eu noto que as pessoas que dizem que têm amigos, na verdade, esses amigos ou eram da época da creche, ou eram já da época da escola, precisa já ter um certo vínculo mais aprofundado. E eu não conheço pessoas que tenham amizades no mesmo perfil que a gente, né? Do jeitinho brasileiro de fazer amizade, o jeito de se conectar. Não é o mesmo, gente. É extremamente diferente. A imigração me ensinou uma diferença importante,
entre conhecer pessoas e ser amigos das pessoas. Isso eu aprendi a duras penas, porque, de uma maneira ou de outra, eu venho dessa outra cultura onde as pessoas são mais abertas, são mais calorosas, se preocupam mais com você, ordinariamente ou mais verdadeiramente. Então, eu percebi que era necessário fazer essa diferenciação. É possível você estar assim cercada de pessoas à sua volta, mas pode ser que pouquíssimas dessas pessoas são realmente pessoas com as quais você pode contar. Aquela pessoa mesmo que você pode dizer é de rocha, essa pessoa aqui vai estar para mim, vai estar presente para mim quando eu precisar. Amizade não é proximidade, amizade é construir identificação, é construir confiança, é estar em um lugar de pertencimento. E eu percebo que desde que eu me tornei mãe, essa coisa de construir um vínculo de amizade se tornou ainda mais difícil para mim. Eu achava que deveria ser mais fácil, já que agora eu tenho uma filha e essa criança tende a ser mais social com outras crianças. Eu acho que tem muito mais mães que estão vivendo a mesma realidade que eu, então eu achava que realmente ia ser mais fácil construir redes de amizades a partir disso, principalmente focando no objetivo de fazer amizades com outras mães, né? Essa é a verdade. Mas não foi o que aconteceu, não é o que está acontecendo. Eu continuo me sentindo muito deslocada, mesmo rodeada de pessoas. Você já teve essa sensação? O que é que você fez? O que é que você fez para resolver essa sensação de deslocamento? Para mim é um deslocamento, aqui para mim é um deslocamento duplo, né? É um deslocamento porque aconteceu depois da maternidade, que antes de ser mãe, eu me lembro que não era em si uma dificuldade criar vínculos com outras pessoas, aprofundar um relacionamento de amizade, mas depois da maternidade se tornou bastante sensível, um tema bastante sensível para mim. Conversando com outras pessoas, elas sempre me dão assim algumas dicas de como é que eu poderia, por exemplo, estar retornando para esse ambiente de poder fazer novas amizades mesmo depois da maternidade. E uma solução que sempre vem para mim é a solução de eu buscar amizades com laços culturais. Então, a pergunta que sempre aparece é: por que você não procura amizade com pessoas do Brasil? Né? Já que existe essa especificidade entre as pessoas que são da Alemanha, essas diferenças culturais, que você já percebeu que é algo também que faz parte de como a cultura ela se revela, né? Como ela se mostra, porque você não busca outras oportunidades, outras formas de amizade em pessoas que também estão no processo imigratório como você e que falam a mesma língua com você? Eu quero te contar um pouco da minha experiência tentando fazer amizades com outras mães brasileiras aqui na minha cidade. A minha experiência não significa que é a experiência de outras pessoas. Inclusive, eu vejo, eu noto que tem outras pessoas, outras mães que têm muito mais facilidade do que eu de encontrar amizades, que elas se reconhecem, se identificam, mas não foi o meu caso. Eu sou uma pessoa também um pouco parecida com a identidade aqui do povo daqui desse lado de cá, que é esse lado meu de ser também um pouco reservada. Eu pareço bem solta, bem aberta, mas eu também sou muito tímida. Eu sou aberta, eu sou uma pessoa aberta, eu sou uma pessoa muito atenciosa, eu me considero bastante carinhosa, carismática, mas eu também sou muito reservada e tímida, principalmente para fazer novas amizades. Mas, pois bem, teve um belo dia que eu tentei fazer isso e eu acho que não tive muito sucesso. Eu conheci uma brasileira e eu imaginei que era possível manter amizade com ela. As nossas filhas, elas brincavam juntas, elas se conheceram num parquinho, então eu achei incrível o fato delas terem se reconhecido.
uma segunda vez, quando eu estava no parquinho com a minha filha, elas novamente fizeram contato e começaram a brincar bastante. Foi nesse dia que eu conheci a mãe dessa criança. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente começou a se encontrar algumas vezes. Eu participei de algumas atividades onde ela estava, convidei ela para fazer parte de algumas atividades também. Aí tem sempre essa questão das nossas agendas aqui, fazer a combinação das agendas maternas junto com os nossos desejos também de evoluir como pessoas também é um pouco mais difícil, porque a gente acaba sempre priorizando a agenda dos nossos filhos. Só que aí um dia ela me convidou para ir na casa dela e eu fui lá na casa dela. E nesse dia que eu fui na casa dela, eu senti um certo desconforto de estar lá. Primeiro que não foi um encontro qualquer, eu achava que era um encontro super simples. Ela tinha chamado a minha filha para ir brincar com a filha dela lá na casa dela. Então, eu não esperava que lá iria estar acontecendo uma reunião com outras mães que estavam lá também, com crianças de diferentes idades, e também eram mães também brasileiras. Eu fiquei assim um pouco desajeitada, né, por não ter essa expectativa de encontrar tantas pessoas ao mesmo tempo, e também começamos a conversar e eu percebi que o meu universo não combinava em nada com o universo das pessoas que estavam ali naquela sala. Eu me senti totalmente fora d'água, assim, um peixe fora d'água, e eu não sabia exatamente o que é que eu podia compartilhar, porque a minha realidade era totalmente diferente daquelas outras mães brasileiras que estavam ali. Então, eu fiquei numa posição super desconfortável. A minha filha também ficou em uma posição super desconfortável, porque ela não conseguia se entrosar com as outras crianças que estavam lá. É, e aí eu fiquei lá, mesmo desconfortável, fizemos uma programação junto com as crianças, foi muito bonito, foi muito legal, mas na minha cabeça eu já, e no meu coração ali, eu já dizia assim, não, essas pessoas não combinam comigo. Se eu pensasse, se eu estivesse no Brasil, né? Se eu estivesse no Brasil com o meu núcleo de amizades, ou se eu estivesse no Brasil buscando amizades e encontrasse essas mães lá no Brasil, eu iria fazer amizade com elas? Eu acredito que não. E eu acho que está tudo bem, né? Porque é como eu disse, fazer amizade não é só você se unir pelos vínculos culturais ou pela identidade materna. Não é só sobre isso, é sobre você construir confiança, é você construir parceria, você perceber que você tem coisas que são em comuns com a outra pessoa. Quando você constrói uma amizade, você está ali olhando também para os valores daquela pessoa, você está olhando para o que é que aquela pessoa acredita, né? Por exemplo, para mim não é viável conviver com pessoas que são muito, como eu posso dizer, com pessoas que são preconceituosas, pessoas que são que não respeitam a diversidade, né? Para não falar essas palavras aqui no YouTube, pessoas que não é só pela questão da posição política ou religiosa, mas pessoas que são muito extremistas, né? Eu não consigo fazer amizade com esse tipo de pessoas, porque eu sou alguém que pensa muito diferente delas, e tá tudo bem. A gente busca amizades que também sejam semelhantes, pessoas que sejam semelhantes com a gente. Não significa que tenham que ter os mesmos pensamentos, nem dizer amém a tudo que a gente fala ou que a gente verbaliza, mas são pessoas que, no mínimo, a gente tem que ter alguma coisa em comum, né? Ou algumas coisas em comum. E eu percebi naquela sala, com algumas mães brasileiras, com aquelas mães brasileiras, que eu não estava me identificando com o que eu estava vivendo ali, nem escutando ali. Então, quando eu saí dessa casa, eu agradeci muito o convite dessa mãe maravilhosa que abriu a porta da casa dela, que é super sensível, amável, mas não seria possível continuar a amizade com ela, porque ela tem um grupo de amizades que são muito fora daquilo que eu acredito. E foi assim que a gente não deu continuidade nesse relacionamento, e
eu também me senti um pouco mal pela forma como as outras crianças estavam tratando a minha filha. Então, isso para mim foi um decisivo, assim, um fator decisivo, sabe? Eu não conseguiria ficar em um mesmo lugar em que eu percebesse que as crianças estão reproduzindo um certo tipo de comportamento extremamente egoísta, extremamente tóxico, sem que as mães, né, no caso que estavam ali presentes, elas não estavam vendo isso. E para mim, quando você não vê é, a maneira como o seu filho, a sua criança está sendo educada e se comportando perante as outras pessoas e não vê que isso é uma coisa negativa, então para mim é algo também que já não serve, né? Eu voltei para casa pensando muito sobre aquilo. Foi quando essa ficha caiu de que a nacionalidade não é só o suficiente para a gente criar vínculos de amizades fortes. E o meu aprendizado de tudo isso é que a imigração me ensinou uma lição muito importante sobre como estar sozinha pode ser bastante desconfortável, mas mais desconfortável ainda é a gente se envolver ou se relacionar com pessoas que estão drenando a nossa energia de alguma maneira, só porque a gente quis tentar fazer amizade com elas. E isso vale para qualquer tipo de amizade, em qualquer momento da vida. Eu falo aqui, eu documento aqui no canal o meu processo de reorganização depois da maternidade, como tudo virou e ganhou outro tamanho depois que eu me tornei mãe, mas mais importante do que fazer esse registro é também refletir sobre esses momentos mesmo que fazem parte do nosso dia a dia e me fazem entender mais, um pouco mais, como é que eu vou me adaptar a essa nova pessoa que nasceu junto com a minha filha, porque junto com uma nova criança nasce também uma nova mãe. E nessa reorganização, nem toda conexão que a gente faz de amizade merece continuar. Principalmente porque quem não é mãe muitas vezes não entende as necessidades de quem é mãe e quem é mãe está passando pela maternidade, está ainda na fase de criação as crianças ainda estão assim muito dependentes como mães de crianças, né? A gente lida crianças e adolescentes, a gente está lidando com seres que estão ali muito dependentes da gente ainda. Então a gente fazer amizade com outras mães também não é tão simples assim, porque toda mãe tem as suas rotinas, as suas necessidades, os seus desafios, e a gente tem que entender. Eu tenho algumas mães que eu faço contato aqui, que a minha filha brinca com as crianças. Algumas dessas mães a gente consegue se encontrar pelo menos uma vez no mês, alguma coisa assim, mas sempre com o mote de se encontrar para poder as crianças brincar. Eu sinto muita falta da gente estar juntas e da gente explorar essa coisa de também falarmos sobre nós mesmas, de conversarmos sobre nós mesmas, de podermos conversar sem passar por interrupções. Mas quando a gente é mãe de crianças, né, as crianças ainda estão ali muito, muito coladas com a gente não consegue de fato fazer isso, mas continua sendo um exercício que a gente está fazendo por aqui. Faz parte do meu processo de me reorganizar, de entender, tá bom, é, agora não é tão mais fácil assim como antigamente fazer amizade, mas o que é que você vai fazer? Você vai se isolar? Você vai viver numa bolha? Como é que você vai fazer isso? Eu ainda tenho poucas amizades por aqui, mas eu não sinto mais essa urgência que eu sentia antes de fazer amizade. Depois de quase 8 anos aqui como imigrante, eu sei que eu tenho uma melhor amiga, que é uma melhor amiga que veio do Brasil, que já era uma melhor amiga no Brasil, mas aqui eu não tenho ainda pessoas que eu posso dizer, são minhas amigas. Tenho uma mãe de um coleguinha da minha filha que eu considero que ela pode se tornar uma grande amiga para mim,
Mas como eu já disse, né, é bem difícil fazer essa organização das agendas aí, a compatibilidade e também essa coisa da gente se encontrar só quando a gente está com as crianças, para mim, a gente não consegue desenvolver laços de amizade profundos, porque a gente só conversa sobre criança, a gente não conversa sobre outras coisas. Essa foi a conversa de hoje. Se fez sentido para você, clica no gostei, se inscreve no canal. E também eu quero dizer que eu estou documentando esse meu processo de reorganização depois da maternidade, combinando maternidade, migração, mudança de trabalho, emagrecimento, um monte de coisas que fazem parte desse meu processo de reorganização. Se você também estiver passando por essa fase, fica por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.